Oi pessoal, tudo bem? No dicionário gastronômico de hoje a gente vai falar sobre os diferentes tipos de espumante. Eu não sei você, mas eu sempre fiquei na dúvida sobre qual a diferença entre prosecco, cava, espumante, champanhe, porque alguns espumantes são chamados de frisantes, qual a diferença entre brut, demi-sec, são tantas as questões e eu procurei em todos os lugares na internet e não encontrei um só artigo ou vídeo que concentrasse todas essas informações. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer de uma vez por todas essas dúvidas. Então, se você gosta desse universo de vinho e já curtiu a ideia desse vídeo, aproveita para deixar um joinha aqui para mim, isso ajuda demais no crescimento do canal, e já compartilha esse vídeo também com alguém que curte tanto vinho quanto você. O que a maioria das pessoas sabem, e esse também era o meu caso, é que a gente só pode chamar de champanhe os vinhos efervescentes que são produzidos na região de Champagne, no norte da França, e todo o resto a gente tem que chamar de espumante. Bom, é mais ou menos isso. A coisa é um pouquinho mais complexa e por isso a gente vai ver tudo passo a passo, então vamos com calma. Então a gente vai começar pelo começo. O que, afinal de contas, é um vinho espumante? Isso vai depender um pouco da legislação de cada país, mas a questão é, existem os vinhos tranquilos, que são os vinhos que não têm gás carbônico na composição, por isso ele não tem bolinhas, e os vinhos efervescentes, espumantes, que têm gás carbônico, e aí a gente vai ver mais pra frente os métodos e tudo mais, e que tem esse monte de bolinha que confere um pouco esse caráter mais festivo para a bebida. Aliás, eu tô falando aqui de vinho feito a partir de uva. Existem outros tipos de vinho que são feitos com outras frutas, que a gente também pode chamar de vinho, mas isso é assunto para outro vídeo. Se você inclusive tiver interesse nisso, deixa um comentário aqui para mim que a gente pode voltar a falar de vinhos de outras frutas aqui no canal. Então, se o vinho espumante tem gás carbônico, como é que esse gás carbônico foi parar ali dentro da garrafa? Bom, existem 3 métodos para que isso possa acontecer. O primeiro deles é a obtenção do gás carbônico graças a uma fermentação que ocorre dentro da garrafa. E existem 2 jeitos da gente conseguir isso. Um deles é através do método tradicional, também conhecido como champenoise. Esse método funciona mais ou menos assim. A gente vai colher a uva para fazer um vinho, como se fosse fazer um vinho tranquilo. Aí vocês já sabem, né? Esmaga a uva, extrai o mosto, deixa fermentando ali e depois filtra. No método champenoise, esse vinho filtrado vai para dentro da garrafa e depois a gente vai colocar um licorzinho ali dentro, que é uma mistura de açúcar com leveduras. E essas leveduras elas vão então comendo esse açúcar e liberando o gás carbônico. Como a garrafa está encapsulada, esse gás carbônico fica preso ali dentro e aí a gente vai começar um processo que é chamado de remuage em francês. Que as garrafas elas ficam inclinadas e todo dia ela vai sendo virada um pouquinho e sendo inclinada mais um pouquinho até que os sedimentos deixados por essas leveduras se acumulem todos no gargalo, né, na cápsula da garrafa, para a gente poder tirar a cápsula depois e colocar a rolha. Existem muitos fabricantes de espumantes que usam esse método totalmente manual, onde todo dia uma pessoa vai lá e vira a garrafa, e outros que são automatizados, que tem máquinas que fazem isso. E aí, depois que toda essa borra ficou acumulada na cápsula da garrafa, o gargalo vai passar por um processo de resfriamento, a cápsula vai congelar e a gente consegue tirar a cápsula sob pressão para retirar então toda essa borra e colocar então o que é chamado de licor de expedição, que é um licorzinho que vai determinar o grau de açúcar residual da bebida. Então, que vai determinar se é uma bebida brut, demi-sec, etc e tal, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, então calma. Depois que tirou a cápsula, a gente coloca então a rolha e o muselet, que é aquela gaiolinha que segura a rolha do espumante. A fermentação dentro da garrafa também pode ser feita por um outro método que é chamado de ancestral. É o método que é utilizado para a produção do pétillant, que é aí o nome que o pessoal do vinho anda dando para os pétillants naturels. É um método super antigo que surgiu antes mesmo do método champenoise, em que consiste em parar a fermentação que começa na cuba e colocar esse vinho dentro da garrafa enquanto ele está no processo de fermentação, para que ela continue dentro da garrafa e o gás carbônico fique ali concentrado. Então, nesse método, só acontece uma fermentação e não existe nenhuma adição de açúcares para provocar, né, como no caso da champenoise, a segunda fermentação.
tudo acontece de maneira natural, com as leveduras já existentes, né, na uva e os açúcares já presentes ali, que vão continuar a fermentar, então, dentro da garrafa. Agora vocês imaginem o quanto que não fica caro produzir um espumante em que todo esse processo é praticamente manual, né? Feito garrafa por garrafa, mesmo que seja automatizado. Cada garrafa tem que ser virada, depois desencapsulada cada uma delas para retirar a borra. Enfim, é um processo muito caro. Por isso que hoje em dia já existe um processo um pouco mais modernizado que é chamado de charmat, em que essa segunda fermentação ela vai acontecer em tanques de inox. Então, o vinho em grande quantidade, onde o licor de expedição vai ser colocado em toda a quantidade de vinho. Quando formar a borra de sedimentação, ela vai ser retirada tudo de uma vez e isso economiza muito tempo e muito trabalho e muito dinheiro. A diferença é que no método tradicional, a garrafa, né, o líquido vai ficar em contato com a borra durante todo esse processo de fermentação, né, e de remoulage, o que vai dar um gosto diferente para a bebida. Então a gente diz que os espumantes que são feitos no método tradicional, eles têm notas um pouco mais de nozes, de manteiga, de pão torrado. E os espumantes que são feitos no método charmat, dentro do tanque de inox, eles vão ser espumantes mais frescos, com notas de frutas amarelas, peras, um pouco mais cítricos. Existe ainda um terceiro método para a produção de espumantes, em que o gás carbônico alimentar é adicionado ao vinho. Então o gás carbônico ele não é produzido naturalmente. E depois a bebida ela é engarrafada. Aqui na França, as bebidas produzidas por esse método, elas não podem entrar nas apelações de origem controlada. Bom, agora que a gente já entendeu o que é um vinho espumante, vamos aprender um pouquinho mais sobre as diferenças. No Brasil, a legislação diz que um vinho, para ser chamado de espumante, ele precisa passar por 2 fermentações para obter o gás carbônico e deve ter um teor alcoólico entre 10% e 13%, além da pressão do gás, que deve atingir no mínimo 4 atmosferas. Já a legislação europeia, ela classifica esses vinhos como efervescentes e eles são divididos em 3 outras grandes categorias, de acordo com o grau de teor alcoólico e de pressão do gás carbônico. Em francês, essas 3 categorias são chamadas de perlant, pétillant e mousseux. E cada uma dessas categorias vão entrar em outras subcategorias dependendo do tipo de método de produção e do teor alcoólico. O perlant, que vem da palavra perle, em francês, que significa pérola, ele tem entre 1 a 2 gramas de gás carbônico por litro. Esse é um vinho que ele fica mais ou menos entre o vinho tranquilo e o vinho efervescente. Porque quando a gente abre a garrafa, nem pressão faz, não estoura a rolha. E também quando a gente coloca dentro da taça, ele não vai fazer aquela espuma bonita que a gente vê no champanhe. As bolinhas elas vão se formar depois de um tempo na taça, quando o vinho atinge uma temperatura aproximada de 20 graus Celsius. Mas ele dá assim uma coceirinha na ponta da língua. Então ele é um vinho super refrescante, muito frutado e consumido bastante no aperitivo. Aqui na França, um exemplo de vinho perlant é o muscadet. Já o vinho pétillant, que em francês significa alguma coisa com gás. Inclusive é bem legal porque essa palavra eles usam até no cotidiano. Quando a gente quer falar, por exemplo, a gente pode falar que uma pessoa ela é pétillante. Significa que ela é super jovial, que ela tem muita energia, muito brilho. Então é uma coisa que tem gás, que tem animação. Mas vamos voltar para o vinho. O pétillant seria em português o equivalente do vinho frisante. E um bom exemplo dele é o vinho lambrusco, que a gente conhece bastante. Ele tem mais bolinhas do que o vinho perlant, porque ele tem entre 1 e 2,5 bars de pressão. Mas vale a pena a gente lembrar que, como eu falei anteriormente, esse vinho não pode ser considerado no Brasil como vinho espumante, porque ele não tem pressão suficiente dentro da garrafa. Antes da gente falar dos vinhos mousseux, deixa eu só explicar uma diferença aqui para vocês, que é importante, é que a legislação brasileira, quando ela fala de pressão do gás carbônico, ela vai usar a medida atmosfera, enquanto a legislação europeia ela vai usar a medida em bars. A diferença é bem pequena. 1 bar é igual a 0,98 atmosferas. Bom, então a gente chegou agora na terceira categoria de vinhos efervescentes, que são os chamados mousseux. O mousseux é um vinho que tem 3 bars de pressão
e cerca de 4,5 gramas de gás carbônico por litro. É aquele vinho que a gente abre a rolha, ela voa longe, na hora que a gente coloca na taça faz aquela espuma bonita. No Brasil, como a gente viu, todo vinho espumante é considerado como mousseux. Na França, existem diferenças, só para variar um pouquinho, e vai depender um pouquinho das origens controladas. Como vocês podem imaginar, existe uma variedade muito grande de vinhos efervescentes no mundo todo, mas eu escolhi aqui uma seleção dos principais para a gente ver quais são as diferenças entre cada um deles. A gente vai começar então pelo mais famoso de todos, que é o champanhe. Durante muitos e muitos anos, os reis da França eles eram coroados na Catedral de Reims, que fica na região de Champagne, a 140 quilômetros de Paris. E aí, por conta disso, os vinhos produzidos ali naquela região ganharam a corte francesa e ficaram muito famosos, especialmente por volta do ano 1700, quando os produtores da região passaram a produzir um vinho branco à base da uva Pinot Noir. Você aí que entende tudo de vinho deve estar se perguntando: ué, mas a Pinot Noir não é uma uva tinta? Pois é, a Pinot Noir é uma uva tinta, porém, apesar de existirem alguns poucos champanhes tintos, ela é muito usada na produção do champanhe de vinho branco, assim como a Pinot Gris e a Meunier, que são uvas tintas, mas que não colorem o nosso vinho, porque para colorir, para a bebida ficar tingida, ela tem que ficar em contato com a casca da uva. Se a gente retira a bebida antes desse processo de contato da fermentação, a bebida não é tingida, então por isso que a gente tem champanhe branco feito a partir de uvas tintas. E esse vinho que era produzido naquela época na região de Champagne, ele também acabou sendo muito apreciado pelos vizinhos ingleses, que importavam bastante essa bebida. E é muito interessante porque essa região é uma região fria e acontecia ali um fenômeno de que as uvas elas tinham um pouco mais de dificuldade de amadurecer, então elas tinham um teor de açúcar mais baixo e isso atrapalhava um pouco, dificultava um pouco a fermentação. Então, muitas vezes acontecia de no processo de fermentação, quando estava muito frio, ele era interrompido e ele retomava na primavera, o que fazia com que a bebida ficasse um pouquinho efervescente dentro da garrafa. E os franceses, eles achavam isso muito bizarro e eles consideravam isso como um defeito da bebida. Só que os ingleses, eles começaram a adorar essa bebida e é aí que começa então a história da champanhe. E aí, para que os produtores conseguissem dominar esse processo de fermentação, foram anos e anos de pesquisa e de tentativa, e tem uma lenda que diz que foi um monge, o Dom Perignon, que teria inventado o método champenoise, que a gente usa até hoje. Mas muitos historiadores dizem que essa história toda não passa de uma lenda. Alguns anos depois, graças aos estudos sobre fermentação do cientista Louis Pasteur, esse processo todo evoluiu até a obtenção de um controle total de todo o processo de fermentação. E no final do século XIX, o champanhe, então, ele ganha a fama no mundo inteiro e vários outros produtores de vinhos espumantes começam a chamar os seus vinhos de champanhe. E aí os produtores dessa região resolveram, então, travar uma ação judicial para poder criar a denominação de origem controlada. E em 1936, eles determinam que apenas os vinhos produzidos nessa limitação geográfica poderiam ter a apelação champanhe. E além disso, existem outras características que esse vinho precisa ter para receber esse nome. As outras regrinhas que são impostas para que a bebida possa ser rotulada como champanhe é o método de fabricação, que precisa ser o método tradicional, o tempo de envelhecimento, que tem que ser no mínimo de 15 meses, e também as uvas que são utilizadas. As mais usadas são a Pinot Noir, a Pinot Meunier e a Chardonnay, mas existem 4 outras que também são autorizadas, que são a Arbane, a Petit Meslier, a Pinot Gris e a Pinot Blanc. Já que a gente está falando de espumantes franceses, outro grande nome por aqui é o Crémant, que assim como o champanhe, ele só pode levar essa nomenclatura se for produzido pelo método tradicional. E essa AOC, ela só existe em 8 lugares aqui da França: Alsace, Borgonha, Bordeaux, Loire, Limoux, Jura, Die e Savoie. Assim como o champanhe está para a França, o cava está para a Espanha. Esse é o espumante mais famoso produzido lá na Espanha
também produzido a partir do método tradicional, e eles só podem levar essa apelação se forem produzidos em algumas das comunidades autônomas espanholas, que são Catalunha, Navarra, Aragão, Rioja, Extremadura, Valência e Álava. As principais variedades de uva utilizadas na produção do cava são a Macabeo, a Pareada e a Xarel-lo. Mas além dessas três principais, também são permitidas algumas outras variedades de uva, como a Chardonnay, a Monastrell, Subirate, a Grenache, a Pinot Noir e a Trepat. Os espumantes cava, eles são rotulados de acordo com o tempo de envelhecimento. Os chamados tradicionais ou jovens passam pela segunda fermentação entre 9 e 15 meses e eles recebem um selo branco. Já o cava reserva, ela dura entre 15 e 29 meses e ele vai ter então um selo verde. E para receber a denominação de Gran Reserva e receber o selo preto, o cava deve ter uma segunda fermentação que dura no mínimo 30 meses. Na Itália, o vinho espumante mais famoso é o Prosecco. Ele já era bem conhecido, mas ele ficou ainda mais famoso depois que inventaram aí esse drink, o Aperol Spritz, que, se você não conhece, ele leva a bebida Aperol e Prosecco, e ele é consumido aí nas happy hours mundo afora. Situada no nordeste da Itália, a área de produção do Prosecco se resume a algumas províncias dessa região, 5 delas no Vêneto, que são Treviso, Veneza, Vicenza, Pádua e Belluno, e 4 outras províncias de Friuli, Venezia, Giulia, que são Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. Em 2019, a denominação de origem controlada do Prosecco passou por algumas modificações e vale a gente lembrar que o Prosecco ele pode produzir não apenas espumantes, mas também frisantes e vinhos tranquilos. Então hoje, como a gente está falando de espumantes, a gente vai concentrar apenas nesse tipo de vinho. Quanto às uvas utilizadas, 85% deve ser de uva glera, que antigamente era uma uva que era chamada de Prosecco, e os outros 15% pode ser de outras variedades: Verdísio, Bianchetta, Trevigiana, Pereira, Glera Lunga, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio e Pinot Noir. Todas essas uvas elas devem ser vinificadas no processo de vinho branco, porque essa apelação ela não permite espumantes tintos ou rosés. E para a gente finalizar esse assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre o teor de açúcar dos espumantes, que é o que vai caracterizar aquela denominação que vem na garrafa, Cellar Brut, Demi-sec, sec e por aí vai. Vocês lembram que eu falei lá no comecinho do vídeo que no final da segunda fermentação, seja pelo processo champenoise ou então pelo método nas cubas de inox, a gente vai colocar um licorzinho que é composto de vinho e açúcar, que é o que vai regular aí o teor de açúcar desse espumante. Em francês, a gente chama esse licor de liqueur d'expédition. O espumante que vem com a denominação Brut Nature, ele não recebe esse licorzinho no final do processo de fermentação e o teor de açúcar natural do espumante não ultrapassa 3 gramas por litro. Já o Extra Brut, ele tem até 6 gramas de açúcar por litro e o Brut tem 12 gramas de açúcar por litro. Levemente mais adocicados, os espumantes que levam o termo sec no rótulo, eles têm o teor de açúcar entre 12 e 50 gramas por litro. Aí, dependendo da quantidade, ele pode ser sec, extra sec ou demi-sec. E por último, a gente tem os espumantes que são classificados como doux, que em francês significa macio. Esses aí, eles têm acima de 50 gramas de açúcar por litro. Gente, então é isso. Eu tentei resumir aqui um pouco desse universo super complexo e detalhado que é o mundo dos espumantes. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que fazia um tempinho que eu não produzia dicionário gastronômico aqui e vocês gostam bastante dessa série para o pessoal que gosta de vídeos um pouco mais técnicos. Então, se você gostou, já sai compartilhando aí com todo mundo, manda para a família, manda para um amigo, para a pessoa com quem você adoraria compartilhar uma taça de champanhe, de
cava, de prosecco, seja lá o espumante que for. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar um comentário aqui também para eu saber o que você achou, que eu adoro ler os comentários de vocês. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.